tá, doutora? Doutora Kátia ou doutora Beth? Não sei, pode ser a doutora Elizabeth. Tá, então tá bom. Aí eu Pode convido... começar, doutora. Boa noite, gente. Um prazer enorme estar com vocês aqui num dia assim que é muito gratificante, porque é um tema que nos instigou muito, né, na construção desse trabalho, da Damares, da Laís e da Hanna. E é um assunto que poucos pediatras têm um conhecimento mais aprofundado, e nós temos aqui a oportunidade de conversar com a doutora Laura, que é uma pediatra vegana e que nos ajudou muito na construção do trabalho. Ela é um show de pessoa, e nós estamos aqui, então, muito honrados de poder trazer essas informações todas. E eu gostaria de passar, antes de dar continuidade, passar a palavra para a nossa presidente querida, que sempre nos apoia muito, e a gente está sempre conversando sobre, estamos com uma ideia aqui, aí ela bota pilha, ela incentiva, então isso é muito bom. Eu queria passar para a doutora Kátia, para ela dar as boas-vindas, para a gente poder iniciar. Obrigada, Beth. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para abrir esse evento que nos é muito caro, né? Porque Liga, né? Liga de Pediatria é o futuro pediatra. Então, assim, a gente plantando essa sementinha, né? De pesquisa, de apresentação, de um posicionamento diante de um público. Isso é importante porque futuramente, né, nós teremos que dar notícias para as famílias, apresentar casos clínicos em sessões científicas, nós temos que nos dar parecer até para a imprensa ou para algum órgão que nos solicita. Então, é muito importante esse exercício, além do exercício científico, essa apresentação de vocês assim é muito importante também, até para aquela questão de desinibição e tudo mais. Então, a gente fica muito feliz. E falar sobre criança vegana e famílias veganas é uma coisa muito atual, que acolhe muitas famílias. Para vocês terem uma ideia, ano passado nós fizemos várias lives no Instagram da Soperge, e a live que eu e a doutora Laura Ohana, que estou muito feliz de estar aqui com a gente hoje, é a live que nós fizemos sobre a criança vegana e famílias veganas, foi uma das mais vistas de todas, sabe, Laura? Parabéns, nossa live foi uma das mais vistas. E uma das coisas que mais eu fiquei tocada foram nos comentários das famílias, assim, puxa, eu quis, quando eu cheguei para o meu pediatra e falei que nós éramos veganas, eu sofri uma crítica. Então, ai, como eu estou feliz com essa live, porque eu fui muito criticada. Fui criticada pela família e fui criticada pelo pediatra. Então, eu fiquei muito comovida com essa fala, né, com essa narrativa dessas famílias. Então, eu fiquei muito feliz quando a Elizabeth me falou que essas lindas alunas, futuras pediatras, se Deus quiser, vão falar sobre esse tema hoje. Então, boa noite a todos. Lembrando que essa live vai ser colocada posteriormente, né, no Instagram, no site da Soperge, ao final da aula. Então, convidem as outras pessoas que não puderam estar aqui e, por favor, fechem os microfones por conta de não atrapalhar a apresentação. Então, boa noite a todos. Obrigada, Laura, pelo aceito convite. Parabéns, meninas, e parabéns, Beth. Boa noite. Obrigada. É um prazer a gente poder estar aqui hoje com você presente, né? E gostaria, assim, antes de passar a apresentação para as meninas, eu queria só dar umas boas-vindas e um agradecimento especial à Laura, e que ela falasse umas breves palavras antes da gente começar aqui. Por favor, Laura.
Gente, eu que agradeço muito. Nossa, meus olhinhos até brilham de ver esse tema chegando na universidade, esse tema chegando nas pesquisas, chegando nos alunos. É um sonho que eu tenho aí já há 8 anos, é ver esse tema permeando o ambiente universitário. É uma coisa que a gente realmente não via. A gente já via muitos estudos, mas a gente não via essa aceitação e essa abertura ao estudo por parte dos profissionais. Então, assim, cada vez que eu vejo esse tema falado num congresso, publicado num documento científico, colocado às vezes um convite de uma liga de pediatria para poder falar numa palestra, o interesse grande das pessoas, isso me conforta. Primeiro, porque eu sei que essas famílias vão ser acolhidas. Às vezes o profissional acha que dizendo que não pode, a família vai mudar de ideia, quando na verdade não, a família vai mudar de pediatra, né? E segundo, que agora os profissionais, quando eles aceitam, eles vão saber orientar ou vão saber que precisa de orientação e vão encaminhar para que essas crianças possam se desenvolver dentro da sua plenitude. Né? Então, assim, nem o não, né, não pode, e nem o sim pode, mas não preciso fazer nada. Ou seja, a gente precisa saber conduzir da melhor forma possível, já que a alimentação vegetariana ainda não é cultural. E a gente não está numa sociedade ainda tão preparada para isso, embora eu acho que a gente caminhe para isso. Então, um prazer enorme, meninas, vocês estão me enchendo de orgulho. Né? Eu vou ver agora a apresentação de vocês, mas já digo que a dissertação está linda, está imparcial, está bonita de ver, assim, está bem científica. Tá? Então, parabéns já de antemão e aguardo ansiosamente. Obrigada, Laura. Então, olha só, eu vou passar a palavra para as apresentadoras, né, para as autoras do trabalho, mas antes eu quero dizer o seguinte, eu orientei esse trabalho e foi absolutamente agradável para mim fazer esse trabalho com elas, porque são pessoas extremamente interessadas no saber, buscaram a fundo a literatura, correram atrás, e nós fizemos uma coisa muito que eu achei bastante interessante, porque para buscar, né, esse N, nós fomos às ruas, né? Nós fomos a restaurantes veganos, marcamos encontros, nós 4, né? Em restaurantes veganos, fomos a feiras veganas, começamos assim a correr atrás disso, e aí veio a pandemia. E a pandemia mudou tudo. Eu vou deixar para vocês falarem mais detalhes, mas eu sei o quanto foi difícil, né, para vocês conseguirem levar isso para frente. Levaram para frente porque foi uma coisa assim de, sabe, de coração batendo, né, de vontade, de garra e, assim, de realmente ter esse prazer pelo saber. Então, isso para a gente, o que um professor gosta mais na vida? É ver isso, né? Então, eu tenho que dizer que sou muito orgulhosa de vocês, viu? Beijo, a palavra está com vocês. Vou fechar minha câmera aqui, tá bom? Obrigada, professora. A Laís vai colocar a apresentação para a gente. Estou carregando. Bom. Fala um pouquinho de vocês. As 3 hoje são internas, né? Fala um pouquinho aí da trajetória, brevemente, enquanto a Laís coloca a câmera, a apresentação. Entrou a apresentação, doutora. Ótimo. Atualmente, né, nós somos alunas do 10º período e do 11º, que é a Hanna, eu e a Damares do 10º, internas já, e na fase final agora do curso de medicina. Quer falar, Damares, como surgiu a ideia? A ideia surgiu foi uma pediatra que a gente teve um contato, assim, durante a faculdade, que, assim, lançou uma palavra falando que não seria bom para as crianças, que elas não fizessem o consumo de
de carne vermelha. Tá dando um eco. Peraí. E aí, a partir dessa fala dela, a gente ficou intrigado, né, com essa conclusão que ela chegou, sendo que a gente nunca tinha ouvido falar isso antes, né? Não tinha estudado sobre isso na faculdade e tudo mais, e a gente procurou a professora Elizabeth, que ajudou muito a gente desde o começo, foi norteando, assim, os nossos pensamentos até a gente chegar no nosso tema. E foi um isso. trabalho muito... E eu posso só falar um pouquinho? Oi? Pode falar. Laís? Tá. E assim, é interessante porque era um tema, como a Laura falou, o acesso a esse tema é muito difícil durante a faculdade, né? A gente não tem muito esse contato com esse tipo de tema. Então, para a gente, foi também muito interessante procurar saber, procurar entender mais, entender sobre tudo, né? Que é um tema muito vasto. E fazer esse trabalho foi muito gratificante para a gente, de verdade. Pode continuar, Laís. Não, é isso que foi muito gratificante participar dessa pesquisa, ter esse acesso com essas mães, né, conversar com os cuidadores que participaram das entrevistas e ter a visão a partir de outros pontos de vista, assim, com certeza vai agregar muito na nossa carreira. É verdade. E aí, o nosso projeto, ele começou na faculdade, né, na Faculdade Estácio, que é a faculdade que a gente faz, como um projeto de iniciação científica. E aí, a gente transformou nessa pesquisa. A nossa professora orientadora foi a professora Elizabeth, então, o grupo é composto por mim, pela Hannah e pela Laís, que também vai apresentar. O nosso título da pesquisa é a percepção de mães e ou cuidadores veganos sobre os riscos e benefícios da dieta isenta de alimentos de origem animal no desenvolvimento neuropsicomotor de lactentes. E aí, como introdução da nossa pesquisa, a gente tem uma definição do que é o veganismo. O veganismo, ele é um modo de vida que busca erradicar toda forma de exploração animal, desde alimentação, vestuário, comércio e até mesmo entretenimento. Ele não se relaciona com crenças políticas ou religiosas, tratando-se, assim, de uma prática universal. Então, o veganismo ele não é só relacionado à alimentação, e é importante destacar a diferença do vegetarianismo para o vegetarianismo estrito. O vegetarianismo é aquela pessoa adepta que não consome animal. O vegetarianismo estrito é a pessoa que abdica de animais e produtos provenientes, que seria o leite, os derivados do leite, o ovo, e etc. Então, o indivíduo adepto ao veganismo, ele, além da ideologia da ideologia vegana, ele se classifica como um vegetariano estrito. E aí, o número de adeptos a esse estilo de viver cresceu exponencialmente nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no mundo. Isso já é relatado com números. A adesão crescente às dietas com restrições impõe aos profissionais de saúde a necessidade de reflexão e aprimoramento no estudo dessas mudanças no perfil de consumo. De acordo com as mudanças que vêm acontecendo tão rápido no mundo, como esse crescimento, por exemplo, é primordial, assim, que os profissionais se atualizem e se aperfeiçoem para atender melhor a população, para que diminua preconceitos, tabus, enfim. Foi um ponto que a gente viu a necessidade de pesquisas, como foi a nossa. Ainda é discutível quais são as reais consequências da amamentação de mamãe vegana, assim como a introdução alimentar para as crianças, sendo, portanto, um assunto de extrema relevância. Em relação à alimentação infantil, torna-se necessária a avaliação da dieta, iniciando-se pela percepção da mãe ou cuidador a respeito das necessidades nutricionais da criança. Como objetivo da nossa pesquisa, a gente teve como objetivo geral o foco em analisar e descrever o conhecimento de mães e cuidadores sobre os riscos e benefícios dessa dieta.
sobre a saúde e o desenvolvimento neuropsicomotor dos lactentes, que são as crianças de 29 dias a 2 anos. Como os objetivos específicos, nós partimos de 3 análises. Analisar se os cuidadores identificam a necessidade de monitoramento nutricional e pediátrico das crianças, analisar o conhecimento dos cuidadores quanto à necessidade de reposição nutricional. Eles foram questionados a respeito da vitamina B12, do ferro e do cálcio, já que já se tem estudos de que essas carências podem sim acarretar consequências neurológicas. E analisar o conhecimento das mães, em específico, sobre a necessidade do aleitamento materno feito de forma exclusiva até os 6 meses. A metodologia da nossa pesquisa foi feita através da aplicação de entrevistas semi-estruturadas a mães e cuidadores veganos. A maior parte da nossa amostra foi composta por mães, e durante a pesquisa aconteceu que nós nos deparamos com indivíduos que apresentavam outras formas de alimentação, ovo-lacto-vegetariano, ovo-vegetariano, lacto-vegetariano, e aí esses indivíduos não entraram para a nossa amostra, somente o vegetarianismo estrito mesmo. A amostra foi determinada por critério de saturação, então quando as falas começaram a se repetir, nós observamos, analisamos que tínhamos um N bom para posterior análise. A análise utilizada foi a análise de conteúdo de Bardin, que é um conjunto de ferramentas metodológicas que são aplicadas a discursos variados com um ponto em comum, que é a inferência. As entrevistas, no começo, foram presenciais. Nós fomos até feiras e eventos veganos no município aqui do Rio de Janeiro. Aplicamos o termo de consentimento livre esclarecido para a gravação das perguntas e respostas, né, para a gente ter esse consentimento. Mas aí, por conta da pandemia, em março do ano passado, nós tivemos que adequar a nossa pesquisa. Pode passar o slide. E aí, nós transformamos o TCLE, que antes era em formato impresso, né, nos eventos que os entrevistados assinavam, tal, nós transformamos o TCLE para um formato no formulário do Google Forms, e aí as entrevistas passaram a ser todas no formato online. Nós passamos a nossa busca ativa pelos entrevistados para as redes sociais, em grupos de Facebook, perfil do Instagram, e aí, a partir daí, nós entrevistamos com áudios gravados no WhatsApp. Nós fizemos tanto as perguntas e recebemos as respostas todas em áudios. Para nossa melhor análise, foram criados quadros com 4 colunas, que foram categoria, onde nós colocamos o tema a ser perguntado, componentes, onde colocamos as respostas dos entrevistados, exemplos, onde nós inserimos o que foi citado como exemplo nas diferentes respostas, e frequência, que foi onde a gente colocou o número que aquilo se repetia. Chegou um momento que as falas estavam se repetindo bastante. A montagem desse quadro facilitou muito a análise, numa questão de ficar mais clara a visualização das respostas. Os referenciais teóricos buscados referiam-se aos riscos e benefícios da dieta. Os resultados e discussão da nossa pesquisa, a gente entrou, primeiramente, a avaliar o que os entrevistados achavam dos riscos e benefícios. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre os riscos. E então, a gente perguntou para os entrevistados quais riscos eles enxergavam, assim, né, eles pensavam da dieta vegana sobre o desenvolvimento neuropsicomotor dos lactentes. E aí, a gente teve alguns resultados. 13 pessoas referiram que não havia nenhum risco quanto à adesão da dieta. 9 pessoas referiram que há o risco de déficit nutricional, tanto do ferro quanto da vitamina B12. Só que dos 20 entrevistados, 19 reconhecem a deficiência da vitamina B12. E aí, a partir disso, a gente pode inferir que esses entrevistados não reconhecem o déficit como risco, ou que eles entendem que é o risco e que sabem como lidar. E aí passa a não encarar mais como um risco.
dessa parte, riscos não relacionados à dieta vegetariana estrita, 8 participantes se encaixaram nessa questão. Eles defenderam que os possíveis riscos não estariam relacionados à falta ou à presença de alimentos, né? Não estaria relacionado à dieta em si, mas sim que estaria relacionado a uma dieta equilibrada, e que aí esse risco qualquer um está exposto, né? Uma criança, um adulto, o indivíduo vegetariano ou não. E esse risco nutricional menor que crianças não veganas, quatro participantes se encaixaram nesse quesito, que eles justificaram as respostas dizendo que as crianças veganas se alimentam de mais verduras, legumes e frutas. E aí, portanto, o risco seria até menor. Como benefício da dieta relacionada ao desenvolvimento neuropsicomotor dos lactentes, a gente teve um maior número, 16 pessoas relataram que as crianças se desenvolveriam de uma maneira mais saudável. 12 participantes alegaram maior diversidade alimentar, visto que teria mais contato com legumes e verduras que não são aqueles comuns, né, do dia a dia. 11 pessoas falaram sobre a consciência de mundo que essas crianças estariam expostas. Essa maior consciência de mundo estaria relacionada a uma maior consciência ambiental, de consumo, de relação com os animais. Foi citado também questões de ética e de exploração, né? Tanto animal quanto de consumo. 7 pessoas falaram de redução de riscos, e aí esses riscos estariam relacionados a doenças cardiovasculares, diabetes e até mesmo câncer. A gente viu também sobre monitoramento nutricional e pediátrico do desenvolvimento de crianças veganas. Nós trouxemos a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria relacionando a faixa etária da criança e a frequência de consultas que é recomendado para ela. Então, até os 6 meses, o recomendado é uma frequência de consultas mensal, de 6 meses até 2 anos, trimestral, de 2 anos a 4 anos, semestral, e de 5 aos 19 anos, anual. É importante lembrar que algumas crianças, eventualmente, vão precisar de um maior número de consultas por diversos motivos. Essa recomendação ela é baseada nos momentos da vida da criança, relação com imunizações, promoção e prevenção de doenças, e também é importante haver uma regularidade das consultas, já que é nela que vai haver avaliação quanto à orientação de alimentação e de outras coisas, avaliação de peso, comprimento, vacinas e etc. E aí, os entrevistados foram questionados quanto à frequência que levam a criança ao pediatra. E aí, 2 entrevistados disseram que levam uma vez por mês até os 6 meses. 15 entrevistados disseram que leva uma vez por mês, que levaram uma vez por mês até completar 1 ano. 2 disseram que não levam ao pediatra e um entrevistado não se aplica. Esse caso do entrevistado que não se aplica foi um caso de uma mãe que relatou morar na Suíça. E aí, por conta da gente ir buscar os entrevistados através das redes sociais, encontramos uma mãe que mora na Suíça. E aí ela relatou que ela seguia as recomendações da Suíça, que funciona de uma forma que antes da primeira consulta com o pediatra, havia visitas regulares com uma equipe de enfermagem preparada, como se fosse uma enfermagem obstétrica. E aí essa enfermagem fazia o controle antes dessa primeira consulta com o pediatra, fazia o controle de peso, crescimento, acompanhamento do cordão umbilical e da pega para mamada. E aí, somente após o acompanhamento com essas consultas é que é realizado a primeira consulta com o pediatra. E aí, lá na Suíça, é de 2 em 2 meses até completar 1 ano. Aqueles que relataram levar uma vez por ano, alguns bebês ainda não tinham completado 1 ano, mas eles relataram que tinham a intenção de seguir dessa forma por orientação.
os que não levam ao pediatra, que foram 2 entrevistados, disseram realizar o acompanhamento mensal de peso e crescimento com enfermeira obstétrica, até o momento que foi feita essa entrevista. E acrescentaram também não ter ocorrido eventualidade de doença ou acidente que precisassem recorrer ao especialista. Nós questionamos sobre o conhecimento prévio do Guia Alimentar. Esse Guia Alimentar Brasileiro de 2014, ele é um conjunto de informações e recomendações sobre alimentação que tem por objetivo promover a saúde das pessoas. No nosso primeiro gráfico, a gente tem que 80% não tinha conhecimento do guia, mas, dentre esses, citou os grupos alimentares corretamente. E, em geral, assim, os participantes, quando a gente perguntava do guia alimentar e do conceito de grupos alimentares, eles apontavam a pirâmide alimentar como referência para esses conceitos. Na mesma questão, nós perguntamos quais os grupos de alimentos mais consumidos pela família, que aí é o segundo gráfico. E nós indicamos aqui o número de vezes que foram citados. Então, feijões, cereais, legumes e verduras e frutas foram citados 3 vezes cada, e castanhas e raízes foram citados 1 vez cada. Além disso, um entrevistado citou o consumo de carboidratos, só que o carboidrato não se encontra classificado como grupo alimentar de acordo com o guia, né? Ele é encontrado de acordo com a pirâmide. E a nível de conhecimento do guia, os outros grupos que compõem são do leite e queijo e de carnes e ovos, que são isentos dessa dieta. Sobre os déficits de nutrientes, né, que foram avaliados durante essa pesquisa. Os veganos, eles realmente apresentam um grupo de risco para deficiência de vitamina B12. Isso acontece porque esse nutriente, ele é encontrado, né, obtido pela alimentação quase exclusivamente por alimentos de origem animal, e isso faz com que pessoas que não tenham alimentos de origem animal incluídos na dieta desenvolvam esse tipo de deficiência. E a hiperhomocisteinemia. Isso acontece por 2 motivos. O primeiro está relacionado à própria deficiência de B12. A carência de B12 é um dos motivos para elevar a homocisteína no sangue. E segundo, porque o déficit de creatina na alimentação faz aumentar a creatina endógena. E isso também aumenta os níveis sanguíneos de homocisteína, fazendo desenvolver, né, a hiperhomocisteinemia. Então, deve ser feita a adequação desses nutrientes por um profissional especializado. E quando a gente fala em profissional especializado, a gente quer dizer não só um pediatra, ou um nutrólogo, ou um nutricionista, mas um profissional que ele saiba adequar as necessidades do paciente à dieta que ele escolheu, né, a dieta vegetariana escrita. Isso, como a Laura falou, né, antes da gente começar a apresentação dessa pesquisa, e foi muito relatado pelas mães também, existe uma carência desses profissionais que sejam especializados no assunto e que consigam atender as necessidades desses pacientes. Dessa forma, né, como existe a deficiência de vitamina B12, frequentemente torna necessária, então, a suplementação adequada dessa vitamina. Tanto sobre o aleitamento, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a Sociedade Vegetariana Brasileira, elas adotam a recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério de Saúde de promover o aleitamento exclusivo até o 6º mês de vida. Isso de preferência também que seja sobre livre demanda. É importante a gente entender o leite como um alimento completo. E aí, dessa forma, o leite materno ele vai estar associado não só a um alimento que é rico, né, em macro e micronutrientes, como também um alimento protetor. Dessa forma, ele protege o risco de desenvolvimento de algumas doenças que são importantes, principalmente na nossa atualidade,
como a asma, obesidade e o diabetes mellitus. O leite materno ele contém, né, imunoglobulinas, o fator bífido, que é importante para o desenvolvimento de lactobacilos bífidos no intestino dessas crianças. Isso impede o desenvolvimento de outras bactérias que podem gerar diarreia nessas crianças. E nutrientes como carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais. Quando perguntados, né, os entrevistados sobre quais os macro e micronutrientes presentes no leite que são essenciais, os entrevistados responderam água, lipídios, enzimas, fatores de crescimento, carboidratos, imunoglobulinas, hormônios, proteínas e vitaminas. E aí, a partir do levantamento na base de dados que a gente fez e das respostas obtidas pelos entrevistados, a gente chega à seguinte consideração. O vegetariano inscrito, ele pode sim ser considerado uma escolha alimentar em qualquer fase do ciclo de vida, e isso inclui sim a infância e a adolescência, desde que atenda às necessidades nutricionais desses indivíduos e preserve uma vida saudável. E dessa forma, lactentes e as crianças, eles suscitam uma atenção especial, porque nessa fase de vida existe um crescimento exponencial do desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento neurológico. Então, nessa fase, tanto os macro quanto os micronutrientes, eles são essenciais. E um déficit nutricional nessa fase da vida pode levar a danos irreversíveis. Então, tem que ter uma atenção maior para a pessoa nessa faixa etária. As crianças vegetarianas e as crianças onívoras, elas devem ser submetidas ao mesmo padrão de consulta médica e ao mesmo padrão de exame laboratorial. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que exames laboratoriais sejam realizados no primeiro ano de vida e depois do 2º ao 5º ano de vida. Os vegetarianos inscritos, eles representam, sim, um grupo de risco para deficiência de vitamina B12. Isso é algo que deve ser levado em consideração, porque a vitamina B12, principalmente nessa fase dos primeiros mil dias, está relacionada ao desenvolvimento do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Então, a carência de vitamina B12 nessa fase pode gerar alguns danos que podem não reverter ao longo do tempo. Além disso, a deficiência de vitamina B12 pode servir também como um fator trombótico e acabar gerando um risco maior para a pessoa nessa faixa etária de desenvolvimento de AVC. Pode ser também um risco de deficiência de ferro M, e apesar disso, é importante a gente falar que os estudos são inconclusivos com relação à anemia ferropriva. Isso acontece porque, apesar do ferro M ele ser mais encontrado em alimentos de origem animal e vegetarianos inscritos não consumirem esse tipo de alimento, eles também consomem uma quantidade muito maior do ferro não M, que é o ferro com menor biodisponibilidade. E, em compensação, também ingerem geralmente acompanhados da vitamina C, o que acaba promovendo uma maior absorção desse ferro não M. Então, alguns estudos concluem que os vegetarianos inscritos, eles podem ter anemia ferropriva e outros definem que não, exatamente por causa dessa questão de ferro M e ferro não M. E também pode ser um risco para deficiência de proteína e ômega 3 e ocorrência de hiperhomocisteinemia, como eu já havia falado. Mas também, em contrapartida, eles apresentam um fator de proteção contra o desenvolvimento de diabetes mellitus, de obesidade, hipercolesterolemia e doenças cardiovasculares. Isso acontece também porque o veganismo ou vegetarianismo inscrito, ele está associado ao menor índice de IMC, está associado a uma menor taxa de sedentarismo e menores taxas de LDL e triglicerídeos no sangue. Isso tudo acaba sendo um fator de proteção. Além disso, uma pesquisa que foi feita por Carneiro, ele observou que tem uma incidência em veganos 78% menor de ocorrência de diabetes mellitus tipo 2.
Teve um outro estudo também por Apreline, que foi feito aqui no Brasil em 2019, que conseguiu associar o consumo de carne vermelha a uma maior taxa de sedentarismo e também a uma maior taxa de adiposidade abdominal, né? Uma maior circunferência abdominal. Isso tudo gera um maior risco de resistência insulínica e também uma maior taxa de incidência de diabetes mellitus tipo 2. E é por isso que é considerado um fator protetor. E também é um fator protetor contra o desenvolvimento de diversos tipos de cânceres, e aí a gente fala em especial do câncer de colo retal. Isso acontece, por exemplo, porque a OMS, em 2015, ela considerou a carne vermelha e as carnes processadas como um composto cancerígeno. E é impressionante que a gente sabe muito pouco sobre isso, mas as carnes processadas, por exemplo, elas estão no mesmo grupo de substância cancerígena que o próprio cigarro. Isso acontece porque durante o processo de defumação da carne e de coloração, né, ela gera compostos que são chamados compostos N-nitrosos e que são, hoje a gente sabe que são compostos que são capazes de fazer mutação da célula e gerar células cancerígenas. E é por isso, então, que o veganismo ele é considerado um fator protetor contra o desenvolvimento de câncer. A especialização e atualização do profissional em alimentação vegetariana foi um aspecto muito ressaltado pelos entrevistados e eles enfatizaram a importância desse profissional que ele oriente de uma forma livre de julgamento e preconceito. E para que esse profissional oriente de uma forma livre de preconceito e julgamento, é importante que ele atualize no tema, que ele se especialize diante dessa situação. Principalmente porque o número de veganos tem aumentado cada vez mais, demanda cada vez mais um maior número de profissionais que consigam atender essa população. Foi possível notar também o quanto é imprescindível que a mãe seguidora desse estilo de vida vegano tenha uma dieta balanceada, que tenha todos os macro e micronutrientes necessários, principalmente a vitamina B12. É importante que ela faça a suplementação da vitamina B12, porque para ter a vitamina B12 no leite materno, é importante que tenha uma quantidade suficiente sérica, uma quantidade sérica suficiente no sangue dessa mãe. Então, se ela tiver uma quantidade baixa, consequentemente, ela tende a passar uma quantidade baixa de vitamina B12. Então, é importante fazer essa suplementação. E a suplementação, né, dessas carências nutricionais para todos e a adoção das recomendações das grandes entidades como a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria são fundamentais no processo de geração de saúde infantil, principalmente quando a gente está relacionado à integralidade do cuidado. Aqui foram as referências, né, os artigos que levantamos na base de dados. E aqui a gente agradece a todos por ouvir e participar e agradece a presença de todo mundo aqui. Volto a palavra para a Beth. Parabéns, meninas, como sempre, fazendo uma apresentação brilhante, sempre, todos os momentos, muito feliz eu digo que eu tenho muito orgulho dessas minhas alunas, sabe? E sou assim, orgulhosa mesmo e falo disso porque eu fico muito feliz quando eu vejo alunos interessados em aprender e cada vez mais se desenvolver. Elas são exemplos disso. Então, eu queria passar a palavra agora para a nossa querida doutora Laura Ohana, e ela vai nos contribuir muito certamente com a experiência dela. A ideia não era fazer uma apresentação formal, né? Mas sim a gente poder discutir e depois, tendo perguntas no nosso chat, a gente passa. Oi, doutora Elizabeth. Só pedir para a doutora Laís só descompartilhar, por favor, Ok. a apresentação. Perfeito, agora. Prontinho. Ótimo.
Doutora Laura. Meninas, vocês estão realmente de parabéns. Eu gostei muito. O que mais me chamou a atenção, que eu acho que é o que falta ainda em alguns, na maioria dos profissionais, e acho que em algumas sociedades também, que é essa imparcialidade que vocês colocaram. Então, assim, o que eu percebo? Os artigos ou profissionais que se colocam contra o vegetarianismo falam muito do problema e dos riscos de deficiência, e os que são a favor falam muito da solução, né? Então, assim, todo problema que a gente encontra no vegetarianismo, a gente tem uma solução para ele. Então, a gente não precisa ficar tão apegado no problema se a gente sabe o que fazer, né? Vamos entender o problema e propor a solução, porque o vegetarianismo é um padrão alimentar que permite, de fato, a gente reduzir risco, né? Não faltam doenças, não faltam artigos científicos que mostram que o vegetarianismo reduz risco de doenças. Que doenças? As doenças que mais matam o mundo, né? Então, se você for ver lá no top 10 da OMS, das doenças que mais matam no mundo, pelo menos 3 delas têm seu risco reduzido com uma alimentação vegetariana. Né? Então, assim, se você tem um padrão alimentar que permite a gente ter uma conquista dessa, né, que é reduzir as doenças e reduzir o risco de morte, por que a gente não abraça essa ideia e propõe a solução? Né? Eu acho que a gente tem que pensar isso do pediatra mesmo, tá? E pensando que a infância é um momento de maior atenção, tá? Então, o que as pessoas chamam de risco, eu gosto de chamar de pontos de atenção. Porque é isso, assim, a gente tem que estar atento, com certeza, para a gente resolver. Então, uma coisa que eu acho que a gente pode falar e deve falar, que eu achei muito legal no artigo, na publicação de vocês, na colocação de vocês, na dissertação, é a questão da vitamina B12. Quer dizer, muitas mães e pais entendem que não tem essa questão da B12, mas 95% entendem que tem que suplementar. Ou seja, eles também entenderam que a solução do problema, né? E não como problema, que eu acho que é o que a gente, como profissional, tem que fazer. Toda vez que eu dou alguma aula em algum curso, eu falo que existe um mantra sagrado do profissional que atende vegetariano. O mantra é: toda criança vegetariana suplementa B12. Então, isso a gente não pode esquecer. Aí eu falo, gente, repete comigo. Toda criança vegetariana suplementa B12. Você nunca vai atender uma criança vegetariana e vai permitir que ela saia do teu consultório sem uma vitamina B12, certo? Porque você vai suplementar a vitamina B12. E o que eu vejo é que tem muitas mães e pais que chegam com essa demanda no consultório do pediatra e, às vezes, justamente por essa falta de acesso à informação, a mãe e o pai saem sem essa prescrição da vitamina B12. Né? E o que vocês estão fazendo é trabalhando para mudar isso, porque a gente não pode permitir nunca que uma criança vegetariana tenha um problema porque não suplementou B12, né? A gente precisa se antecipar ao problema, né? Então, uma questão que a gente falou, que eu gosto de falar junto com a B12, né? A B12 é o ponto que diferencia a criança vegetariana da criança não vegetariana. Mas a gente sabe que as crianças não vegetarianas também suplementam muita coisa, né? Basta a gente ler aí os documentos científicos aí que a gente tem da SBP, recomendações do OMS, recomendações da Academia Americana de Pediatria. Então, quando isso passa a ser uma rotina no nosso consultório, todas as crianças têm seus riscos reduzidos, né? Se a gente for ver o documento científico sobre o ferro da Sociedade de Pediatria, a gente vai ver isso dito com muita clareza, né? A deficiência de ferro é muito comum na infância, no início, nos primeiros meses, anos de vida. Então, assim, a própria OMS, a Sociedade de Pediatria, recomenda que você inicie a suplementação de ferro no início da vida. Né? A OMS a partir de 6 meses, a SBP a partir de 3 meses tem essa recomendação. E a gente vai fazer o mesmo para a criança vegetariana. Então, quando eu penso dessa forma, eu penso que existe a questão do ferro M e do ferro não M? Claro que eu penso. Mas na hora que eu pensei, eu já entendi que essa criança já está suplementando. Então, eu já estou tranquila em relação a isso também, tá? E aí eu vou propor depois formas de melhorar a absorção desse ferro M, porque essas formas existem também. E aí é lógico que não dava para abranger tudo isso no questionário, mas eu tenho certeza que essas mães e pais sabiam essas formas, porque se tem uma coisa que mães vegetarianas e pais vegetarianos é bem informado, né? Então, assim, vocês viram isso, né? Vocês perceberam? Já ia falar, isso a gente conseguiu perceber bastante.
Eles já vêm com a informação, porque eles estão buscando, assim, existem médicos hoje em dia de referência que estudam muito isso e já colocam direto para o público, né? E aí acaba que eles acessam isso de forma mais fácil, né? Eventualmente vem com alguma coisa ou outra que a gente precisa corrigir, a gente vai precisar corrigir naturalmente, mas você já vem com a abertura disso. Você não precisa convencer um pai e uma mãe de vegetariana a dar B12 para ele, porque essa mãe e esse pai já vem com essa demanda, né? Você fala do ferro que todo mundo tem que usar, ele vai entender que todo mundo tem que usar, inclusive o filho dele, e vai fazer uso de ferro, né? Outra vitamina que todo mundo tem que usar é a vitamina D, né? Desde uma semana de vida, segundo a SBP, segundo a Academia Americana de Pediatria, até 2 anos de idade. Então, a criança vegetariana, ela entra nesse contexto. Não é recomendação formal nossa ainda, mas já é de algumas academias europeias, fazer suplementação de ômega 3, de DHA. E a gente falou, vocês falaram de ômega 3 aqui nessa aula, né? A gente sabe que as fontes de ômega 3, elas são ou as algas, né? O DHA, que o peixe se alimenta da alga, e aí as pessoas se alimentam do peixe, e aí tem o peixe como fonte de ômega 3, né? Mas tem a linhaça, a chia, que são boas fontes de ômega 3 também. Só que a conversão desse ômega 3 para a sua forma ativa, que é o DHA, né, a forma ativa, a forma que é a forma utilizada pelo organismo, que é o DHA, ela é pequena nesse início da vida. Então, talvez valha essa avaliação também do DHA para todas as crianças também, né? Não só para o vegetariano, e isso é colocado nesses posicionamentos aí internacionais que falam da criança vegetariana, comparando sempre com a onívora, tá? Tendo como base. Então, na verdade, o grande diferencial é a vitamina B12, e isso não pode acontecer, tá? A gente, criança, tem que sair suplementada de B12, certo? E o restante vai ser muito dentro daquilo que a criança, de uma forma geral, precisa, e isso já vai diminuir tudo isso, e a gente vai ter que ter um olhar mais cuidadoso, às vezes, depois que a criança já passou dessa fase aí, dos 2 anos, que vai ser a fase de otimizar a absorção do ferro M, né? Como é que se otimiza do ferro não M? Como é que se otimiza a absorção do ferro não M? Vocês falaram da vitamina C, né? Consumir como uma fonte de vitamina C. O vegetariano já tem um consumo de vitamina C, que são dos vegetais crus, muito grande. Então, isso não costuma ser um problema. Mas você colocar os feijões, que são as fontes principais de ferro vegetal, de molho de um dia para o outro. E aí você vai diminuir o ácido fítico e aumentar a absorção do ferro, né? Então, isso também vai ajudar. Evitar consumo junto com fontes muito ricas em cálcio, como os lácteos, por exemplo. Enfim, são coisas que vão sendo feitas aí na condução, né? Isso são pontos que eu achei que a gente tem que enfatizar bastante. Mas queria falar de outros pontos também que eu achei bem legais. Vocês perceberam isso, eu vi também na dissertação de vocês, que 100% das mães e pais vegetarianos tinham noção da importância do aleitamento materno, né? E quando eu comecei a trabalhar com esse público, eu percebi, e eu fiquei bem mais tranquila, que isso não seria uma luta minha, né? Eu não tenho que lutar para ninguém amamentar. Eu tenho que ficar tranquila, porque assim, a maioria das crianças vegetarianas, isso é publicado em estudos, né? As mães tendem a amamentar por muito mais tempo, preferencialmente dentro da recomendação. Então, exclusivo até os 6 meses e complementado com outros alimentos até pelo menos 2 anos. Né? E vocês devem ter visto isso e essa busca, né? Eu já vi profissional falando mas leite materno não é vegano. Porque se baseia na questão de ser de origem animal. Na verdade, isso é uma inadequação da percepção do conceito de veganismo, né? Vocês falaram do que é veganismo. Segundo a The Vegan Society, né, a Sociedade Vegana Internacional, veganismo é um estilo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade com animais. Então, leite materno não é exploração e crueldade com animais, é leite da sua espécie dado para a sua espécie, né? É o melhor alimento para o seu bebê. E isso, as mães vegetarianas, elas sabem, e a gente está bem tranquilo com relação a isso, tá? Só que tem que ter um olhar para o leite materno, né? A gente fala, até os 6 meses, quem que é o alimento? É a mãe, né? Então, vocês colocaram aqui também, muito bem colocado, quando a mãe é o alimento, né? A mãe é a fonte de alimento, a gente tem que saber como está esse leite materno,
Então, aí a pergunta é, e essa mãe vegetariana suplementa B12? Porque ela tem que estar suplementando B12. Né? E essa mãe vegetariana tem bons níveis de ômega 3 na dieta? Né? Alguns estudos que avaliam leites de mães vegetarianas comparado com leite materno de mães não vegetarianas concluem que a composição do leite é muito similar em termos de proteína, em termos de carboidrato, em termos de toda essa composição aí biológica que existe. A diferença costuma ser nos níveis de B12 e de ômega 3 do DHA, tá? Então, se você não grava nada sobre a mãe que está amamentando, pergunta se ela toma B12, né? Que isso é muito importante. E se ela tem fontes boas de ômega 3 ou se ela suplementa DHA, né? E aí esse bebê vai estar bem nutrido até o momento que ele vai fazer a introdução alimentar e ele mesmo vai tomar a B12zinha dele, conforme manda o figurino, né? Enfim, tem esses pontos, né? Acho que a gente pode abrir para perguntas. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui para a gente falar. Acho que essa questão da prevenção de doença, né, que a gente falou, que a gente tem que estar apoiando, quando os pais chegam para a gente, eles chegam com essa demanda de saúde, eles sabem do que eles estão falando, não faltam artigos sobre isso, sobre a questão da prevenção de doenças, são todos artigos feitos em adultos, né, e são todos artigos grandes. Na publicação, na dissertação de vocês chegam a colocar, mas será que os vegetarianos são mais saudáveis em termos de estilo de vida também? Isso é possível, a gente vê isso no dia a dia, mas o legal é que os artigos que a gente tem aqui no Ocidente são muitos artigos feitos em Loma Linda, na Califórnia. E a Califórnia, né, a Loma Linda, é uma cidade que é basicamente adventista, e a recomendação, né, lá da própria religião é que as pessoas tenham hábitos saudáveis. Dentre os hábitos saudáveis é ser vegetariano. Então, quando esses estudos que tem um N grande, de 60 mil, de 100 mil, de 30 mil, são Ns bem robustos para a gente poder avaliar, quando esse estudo avalia, ele compara uma população vegetariana saudável, por recomendações da própria religião, com uma população não vegetariana também saudável. Então, a gente consegue ver os benefícios, né, a redução de risco de alguns tipos de câncer, doença cardiovascular, hipertensão, diabetes tipo 2 e por aí vai, em populações que são equivalentes, né? Porque não seria justo a gente pegar um vegetariano super natureba, né, que faz atividade física, que não fuma, que não bebe, e comparar com o onívoro junk food, né? Não seria nada justo. Mas ainda bem a gente tem essas referências para a gente se basear e saber que de fato existe aí esse lado positivo, né? Então, acho que vocês colocaram muito bem isso, assim, os pontos de atenção, quais são eles, para a gente poder abordar e conduzir da melhor forma possível, tá? Vocês querem perguntar, aproveitem. Com certeza. Eu só quero fazer um comentário aqui. Sensacional essa sua colocação em relação à argumentação de que o leite, né, é de animal, né? Isso é uma coisa que talvez as pessoas não pensem, né? Você está falando em não matar bichinhos, em não matar humanos, né? A gente está falando na mesma espécie e usar aquilo que é bom para a sua própria espécie, né? Então, gostei demais dessa sua colocação aí. E queria saber se as pessoas não querem aproveitar aqui para fazer perguntas, tirar dúvidas, aproveitar essa oportunidade ímpar que a gente está tendo. Ainda não recebi nenhuma pergunta aqui no chat. Só elogios, viu? Muitos elogios, a apresentação e agora, certamente, as colocações da doutora Laura. Aqui, a primeira colocação foi: boa noite a todos, somos os pais da Laís, bem-vindos papais, orgulhosos, com toda a razão, da filhota, muito bom. Foi colocado que uma das mães, a Gabriela, muito obrigada pela sua presença, Gabriela, que é paciente o filho é paciente da doutora Laura, e ela participou da nossa pesquisa, né? Então, muito bom por você aqui. E assim, é bom quando a gente faz um trabalho e consegue
trazer as pessoas que participaram para entender o porquê que elas participaram e quão foi importante essa participação, né? Porque essas colocações aqui em relação a todo esse contexto de preconceitos, né, que são infundados e que os médicos têm. Vejam que a ideia de desenvolver esse trabalho partiu de uma pessoa, uma professora que comentou sobre a questão, né, da carne, do alimento de origem animal, e aí deu a oportunidade de trazer à tona todas essas questões que, como possíveis e positivas, e a Raíza colocou aqui que gostaria de ressaltar a importância do tema trazido pelas meninas e quão completo foi o trabalho. Por favor, não deixem de publicá-lo, vamos fazer isso. Eu já estou no pé delas o tempo todo, porque elas apresentaram isso na iniciação científica há pouco tempo, né? E aí veio essa loucura toda desse período complicado que a gente está vivendo, mas está, sim, nos nossos planos e o quanto antes. Eu fico no pé, elas sabem como é que eu fico no pé delas, né? Fico mesmo. Então, as conheço e sei da enorme capacidade delas e de toda a vontade e esforço que tiveram para realizar maravilhosamente esse trabalho e chegar até aqui. Então, parabéns à SOPERJ por promover esse tema, e acho que realmente é muito rico, muito bom a gente escutar esses elogios e saber que contribui para o conhecimento, no conhecimento geral, né? Fiz questão que a gente não pusesse só para médicos, não, que a gente tivesse a participação, né, da sociedade como um todo. Se Deus quiser, nós vamos ter bastante acesso lá, como a professora Kátia falou, né, ao site da SOPERJ, que vai estar lá gravado. E só elogios, viu? A Denise, que é minha amiga particular, colocou aqui: boa noite, excelente apresentação, muito esclarecedora. O ponto de equilíbrio é tudo na vida, né? Isso nos deixa muito satisfeitos. E gostaria de Tem saber... uma pergunta do Guilherme. Ele falou que realmente, né, o veganismo não é só alimentação. Aí ele perguntou como as mães veganas veem as vacinas, algumas cultivadas em ovo ou soro de animais. Guilherme, pergunta perfeita. Essa pergunta, ela não podia... Eu esqueci de anotar, obrigada por lembrar. Vamos voltar aqui no ponto da definição de veganismo, tá? Então, repetindo a definição, veganismo é um estilo de vida, né? Não é um padrão alimentar só, é um estilo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade com animais. Seja na alimentação, seja no vestuário, seja no lazer, né? Lazer que explora animais, enfim. Mas eu gosto muito de ressaltar o possível e praticável, porque a gente não vive no mundo vegano. Essas crianças não estão nascendo ainda no mundo vegano, embora o mundo caminhe com passos em visão a respeito aos animais, tá? E essas crianças são de uma geração, acho que de pioneiros, né? Entrando nesse mundo. Elas vão se deparar, essas crianças e os adultos, com a necessidade de uso de medicamentos que eventualmente foram testados em animais, de vacinas que foram feitas em ovo ou foram testadas em animais, né? Porque o mundo não é vegano. E aí os veganos sempre brincam: vegano morto não boicota nada, né? Não tem poder de convencimento. Então, assim, a ideia não é ser a qualquer custo. Qual é a ideia do vegano? Primeiro, ele se isentar de participar do sofrimento do animal, e segundo, passar essa mensagem para o mundo, assim: ei, pessoas, é possível viver sem que os animais sofram, a gente pode viver de forma saudável e plena. Mas, eventualmente, como a gente ainda tem os testes em animais como obrigatórios, ou algumas vacinas sendo feitas em ovo, isso não vai... As crianças veganas, elas tomam, tá? Então, assim, movimento anti-vacina não tem relação nenhuma com o veganismo, ok? Pode ser que, eventualmente, as coisas se encontrem, porque as pessoas, elas transitam em diversas ideologias, mas, de forma alguma, existe vínculo entre o movimento anti-vacina e o veganismo, tá? Então, se for necessário...
por exemplo, precisou de uma internação, enfim, vai usar alguma questão que foi testada, vai usar, e é lógico que não vai ter esse problema em relação a isso, né? Se precisar usar vacina, precisar usar algum antibiótico eventualmente, algum medicamento, vai acabar usando. E tá tudo certo, assim. Não é uma coisa que eu vejo no meu dia a dia como um problema, tá? Já vi no início, assim, acho que no início do veganismo, muita gente que acessava já vinda de outras ideologias, e via algumas pessoas com uma visão mais com o pé atrás sobre tudo isso, né? Hoje em dia não, assim, as pessoas estão bem entendendo sobre isso, né? A gente precisa, ainda mais que se trata da infância, né? A gente não pode permitir que a criança não tenha acesso a tudo que permite que ela seja mais plena e saudável, né? Com certeza. E porque medicina é risco-benefício sempre, né? A gente tem sempre que pesar isso na balança, né? Sim. Bom, não sei se eu passei alguma pergunta aqui. Acho que não. Acho que a do Guilherme, que a Laís colocou aí para mim, agradeço. Mais alguma pergunta, alguma colocação, gente? Meninas, vocês aproveitem a Laura. Eu só queria comentar que o interessante desse trabalho feito com esse método de Vardan, né, foi possível ver o seguinte: as entrevistadas ficaram à vontade para falar sobre o que pensavam, como que seguiam essa filosofia de vida, né? E aí a gente conseguiu perceber como que é um grupo que estuda muito, né? Estuda muito artigo, muitos livros, não só livros nacionais, como livros internacionais, que são muito ricos também, né? E aí a gente conseguiu captar a gente conseguiu inferir, na verdade, que era essa a intenção, em cada áudio, ver os anseios, as dificuldades que elas falavam dessa questão do pediatra, que a Laura mesmo colocou, que é muito difícil quando você vai num pediatra que não está acostumado com esse estilo, né, de vida e tal, e aí a pessoa é julgada. Muitos reclamaram, muitos, do julgamento, né? Inclusive, quando a gente começou a fazer a pesquisa, muitos já ficaram receiosos ali, perguntando, é para julgar? Entendeu? Eu acho que ainda tem esse medo de julgamento, porque muita gente julga. É isso. Perfeito. Muito importante, isso é uma coisa que eu vejo muito, assim. Os pais dos vegetarianos, eles querem respeito, acolhimento e orientação, né? Se ele não vai ter o acolhimento e orientação, o que ele faz, acolhimento e respeito, o que ele faz é buscar orientação de outras formas. E isso é um risco, né? Porque você pode ter orientação de fontes seguras e orientação de fontes que não são seguras, né? E aí, por exemplo, a vitamina B12 no Brasil, a gente não tem ela em gotas para a mãe que se informou ir lá comprar na farmácia, né? Não vende assim. Então, ela precisa que o médico prescreva para ela poder manipular. Olha a importância dos profissionais de saúde estarem informados sobre isso, né? Hoje a nossa discussão aqui não foi sobre como abordar, né? Foi muito mais sobre respeito e compreensão do que os pais entendem e passam, do que como abordar. Mas, assim, não faltam aulas sobre isso. Eu estou sempre dando aula em curso sobre esse assunto. Dá para se aprofundar sobre esse assunto. Então, assim, se algum profissional quiser se aprofundar para saber, de fato, orientar uma criança vegetariana, existem formas de acessar tudo isso, né? E se não quiser, que encaminhe, né? Que acolha, né? Às vezes o profissional entende muito de uma parte, não entende muito de outra. A gente sabe que é assim no nosso dia a dia, né? A gente tem as nossas áreas de estudo. Então, que ele faça toda a parte pediátrica que entende, encaminhe para quem entende a parte de orientação em relação ao vegetarianismo, né? O que eu percebo, na verdade, não é nenhum desconhecimento em relação ao vegetarianismo em si. Nós, médicos, a gente não tem na nossa formação aulas de nutrição, né? Então, assim, eu tive um total de 0 aulas de nutrição na minha faculdade inteira, né? Então, não sei se vocês têm acesso a isso, talvez a gente até fale de alimento, de alimentação. Uma necessidade, né? Mas a gente não entende. Na maioria das vezes, a gente não... O que foi? Fala de novo, Isso é mais uma carência da faculdade. Sim. E o pior é que, assim, muitas vezes o profissional médico ele é visto como referência em tudo, né? Tudo da saúde.
Então as pessoas entendem mais o médico, a nutricionista falou isso, mas o médico falou isso, então é o que o médico falou, mas não é o que o médico, porque o médico não estudou nutrição, né? Talvez depois ele busque estudo nutrologia, entenda, né? Ou se aprofunde de uma forma autodidata e entenda. Então, na verdade, quando a gente fala que eu dou aula em cursos de criança vegetariana, eu falo muito mais de nutrição, eu falo muito mais de metabolismo do ferro, metabolismo do cálcio, de onde vem, para onde vai, para que é usado, né? Todo aquele processo que a gente não aprofundou tanto na faculdade, a gente passou rapidamente, né? Fontes alimentares e tudo mais. Do que necessariamente do vegetarianismo, que no final das contas o vegetarianismo é a pontinha do iceberg, já que eu entendo tudo isso. Agora entendi que a proteína está no feijão, né? Mas ninguém falou isso pra gente na faculdade inteira, né? E aí você precisa lá acessar aminoácido essencial, entender de onde que vem, e ver que todos os aminoácidos essenciais estão nos feijões, estão no reino vegetal, para você poder ficar tranquilo em relação a isso, né? Então, não é uma questão... É porque a questão é que quando a gente olha, né, diretamente para a criança vegetariana, a gente se depara com uma deficiência nossa, que é a compreensão da nutrição, né? Na hora que a gente compreende, fica muito mais fácil. Mas, na dúvida, se não souber nada, suplementa o quê, gente? Tá vendo? Não souber nada, prescreve D12. Isso aí. Agora, o Vitor está perguntando aqui, existe algum curso de especialização nesse tema para profissionais de saúde? Temos muita carência nesse tema no meio acadêmico. Existe a Sociedade Vegetariana Brasileira, a cada 2 meses faz um curso para profissional de saúde, com um valor simbólico, assim, não tem nem a questão do custo, que é um curso online, ou seja, qualquer pessoa do Brasil pode fazer, 4 dias na semana, segunda, terça, quarta e quinta, 3, 4 horas de aula. E aí fala tudo, tem profissionais, tem nutrólogos, nutricionistas, eu dou sempre aula. Eu vou ver se eu consigo dar aula nesse último em maio, que eu vou estar de 38 semanas de gestação. Pois é, eu não sei, né? Se eu vou 37, eu não sei se eu já vou ter nascido ou não. Mas, enfim, é o curso que eu sempre dou aula. E é um curso bem legal, assim, faz a gente acessar muitas questões sobre essa questão que é deficiente pra gente poder... Agora, tem livros também, tem livros escritos por profissionais de saúde. A gente já tem artigos, os artigos da Academia de Nutrição e Dietética, que falam de vegetarianismo, eles ajudam a gente a entender. Tem já artigos que são publicações de sugestão de condução da criança vegetariana, tá? É mais fácil acessar isso, que você já aprende o que fazer, né? E não fica só acessando problemas, já entende qual é a questão e qual é a solução. A própria Sociedade Vegetariana Brasileira, se você colocar no Google, tem um guia alimentar para crianças até 2 anos. Uhum. Então, você lá vai conseguir acessar isso. É um guia super fácil, didático, na verdade, um guia para famílias, mas que o profissional de saúde vai, né, falar a língua da família e saber prescrever o que tem que ser prescrito, né? Então, não é difícil, não. É só uma questão de busca mesmo. Se precisar, depois vocês me chamam e eu posso dar algumas dicas aí também. Perfeito. Eu ia pedir o seguinte, para você disponibilizar o seu e-mail aqui no chat, para quem quisesse mais informações sobre isso. Posso fazer coisa de médica de pandemia? Vai no meu Instagram. É mais fácil falar comigo, é mais rápido. Sim. Médica Vegana é o nome do Instagram. Vai lá no Médica Vegana, manda mensagem que eu respondo mais rápido. Médica Vegana, por favor. Isso vai ser muito bom para acessar aqui. Sempre que tem um curso, eu coloco, né? Isso agora eu não sei se eu vou conseguir dar aula, mas enfim, a ideia é conseguir. Médica Vegana, deixa eu escrever aqui. Bem, dado o avançado da hora, viu? Olha aí, nós já estamos a 1h20 conversando aqui. A gente vai ter que encerrar, uma pena, porque está uma delícia essa conversa, e eu gostaria, então, de pedir a Laís para fazer suas considerações finais aqui, depois a Damares, depois a Hanna e depois a querida Laura. Como um apanhado, né, de tudo isso que a gente conversou, eu queria só falar como a cabeça que eu entrei e a cabeça que eu saí desse projeto. Quando a gente estava conversando, né, de desenvolver essa pesquisa e tal, eu pensei logo de cara que a gente ia achar um resultado que a dieta vegetariana escrita, que ela não seria benéfica para a criança, né, exatamente por todo esse desenvolvimento exponencial que a criança tem nessa fase. E acabei me deparando com uma situação totalmente ao contrário do que eu pensei.
Então, entrei com uma cabeça e saí, além de sair com outra cabeça, saí com outra dieta, né? Que ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, acabei me tornando vegetariana também. Então, foi um prazer fazer parte, foi um prazer fazer essa pesquisa. A gente fica com o coração um pouco apertado de saber que existem tantos profissionais que também têm essa mesma demanda que eu tinha, e que eles estão atendendo essas pessoas e essas pessoas se sentem carentes desse tipo de atenção. E acho que, pelo menos para mim, acho que para as meninas também, foi o que a gente mais sentiu, assim, dessas entrevistas, que falta esse tipo de especialização e chegando, às vezes, até um certo tipo de violência, assim, com essas pessoas. Então, é muito gratificante para a gente ter esse tipo de pesquisa, poder abrir, expandir, né, e conseguir ter outros pontos de vista e sentir que a gente está crescendo dentro da nossa profissão, como profissional, como pessoa, né, e fazer parte de uma mudança que, assim como a Laura falou, agora eu também espero que aconteça cada vez mais no meio profissional e que esse tema seja cada vez mais conversado, mais difundido e que tenha cada vez menos tabu acerca desse assunto. E menos informações erradas também, né? Eu acho que o problema não é nem ter só a questão das pessoas não falarem sobre isso, mas quando falarem coisas que não são informações atualizadas ou inverídicas. Então, é bom contribuir, nem que seja um pouquinho, assim, com a nossa pesquisa para mudar esse cenário que a gente vive hoje. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a todo mundo que está aqui e principalmente às mães que participaram das entrevistas e fizeram esse trabalho nascer, né? Se tornar real. Perfeito. Obrigada, Laís. Damares? Eu também quero agradecer as mães que puderam participar aqui, que foram tão solícitas com a gente, né? A gente acabou conversando coisas além do que estava só ali fechado no assunto, né? Agradecer a Beth, que abraçou a ideia, assim, desde quando a gente não sabia nada, quando a gente não sabia nem aonde procurar saber. A doutora Laura, que ajudou muito a gente, teve muita paciência também. E é isso, assim, eu estou muito feliz que essa pesquisa, um pouquinho do que a gente aprendeu, que assim, possa passar para as outras pessoas o que a gente aprendeu. E, assim, a visão é melhorar a prática médica, né, de diminuir esses preconceitos, esses tabus, e até essas formas de violência, né, que a Laís falou, que a gente sabe que ainda tem, não só com os veganos, com os vegetarianos, mas com a população, assim, quando o médico não concorda com uma visão, né, com um estilo de vida. Então, é isso. Ok, obrigada, Damares. Hanna? Bom, falar por último é sempre mais difícil, né? Porque eu acho que as meninas falaram muito bem o que eu penso também. Nós entramos de uma forma no trabalho e saímos de outra totalmente diferente, isso eu posso afirmar, né? Com conhecimentos, assim, bem maiores sobre a área. Lógico que ainda falta muita coisa, mas eu acho que a gente já cresceu como acadêmicas de medicina, como seres humanos, aprendendo a respeitar outras formas de pensamento, de estilo de vida, que eu acho que é muito importante. E eu queria agradecer às mães que foram muito solícitas, assim, muito, buscaram sempre ajudar, explicar o máximo possível. Foi muito legal essa troca, porque foi uma troca, né? E agradecer a Beth pela orientação maravilhosa, as meninas pelo companheirismo, a doutora Laura por ter socorrido a gente aí sobre o tema, falado um pouquinho, né, explicado mais pra gente, ter tido essa disponibilidade também, que a gente sabe que é difícil. E é isso, a Kátia, a doutora Kátia, pela, né, possibilidade de estar aqui mostrando esse nosso trabalho, que a gente busca enriquecer essa comunidade científica. Tá bom? Perfeito, obrigada, Hanna.
Agora, então, vou passar a palavra para a doutora Laura. Meninas, o mais lindo de ver de tudo isso é ver nascendo uma geração de profissionais que busca, acima de tudo, o respeito, sabe? Isso me emociona, porque a gente vê muita a violência mesmo, uma violência de imposição, né? O profissional... Eu lembro que quando eu fiz a minha residência médica lá no IPPMG, na FRJ, uma das nossas professoras falou assim, qual é a especialidade que mais... impõe o que pensa para as famílias, né, para as pessoas. E aí falou o ortopedista, o cirurgião, o cirurgião plástico, o dermatologista, o pediatra, todo mundo chutou o que quis, e ela falou, na verdade, é o pediatra, porque a gente entra na intimidade, a gente entra na educação, nos valores, né, na ética do outro. E é tão importante a gente, como pediatra, entender que o outro, que a outra família tem uma outra ética, um outro funcionamento que não é nosso, né? A nossa função como pediatra é proteger a criança, não proteger a nossa ideologia, né? Então a gente tem que saber diferenciar isso. Se eu sei que o vegetarianismo é possível, se eu sei que essa criança pode ser orientada e seguir de uma forma saudável na vida, ela está protegida. Não precisa de mais nada, ela precisa só de respeito, né? Respeito e orientação. Então é bonito de ver, porque assim, isso eu estou vendo agora a apresentação de vocês, mas eu vi que o trabalho de vocês foi respeitoso, não foi polarizado, né? Ele colocou o ponto de atenção e a visão dos pais, foi muito legal, tá? Então vocês estão muito de parabéns, assim, isso é lindo de emocionante. Tá? E aí, só para contextualizar, né, eu comecei a sofrer um pouquinho disso tudo, porque eu achei que fazia sentido essa ética, né, do veganismo há 8 anos atrás, quando eu tinha uma filhinha de 1 ano, né, porque eu estava no meu mestrado de endocrinologia, e eu falei assim, como é que eu vou alimentar a minha filha agora se eu não concordo mais, né? Se a minha ética agora é outra, né? E aí foi quando eu comecei a estudar muito sobre o assunto, e minha filha virou vegana. Depois eu tive uma gestação vegana, meus bebezinhos têm 9 anos e 6 anos de idade, e agora eu tô grávida numa outra gestação vegana, que vai muito bem, obrigada, né? Então, isso eu percebi, assim, falei, cadê o pediatra que vai me ajudar? Aí foi quando eu falei assim, acho que sou eu mesmo, né? Bora lá, amiga. Vamos estudar esse negócio, tá? Então, acho que vocês estão aí começando um caminho lindo, tá? Acho que eu vou ouvir muito falar de vocês ainda. Parabéns. Obrigada, Beth. Obrigada, Kátia, que teve que sair. Obrigada. Foi um prazer muito grande mesmo estar aqui. Nós é que agradecemos do fundo do coração a sua disponibilidade e, assim, encerramos uma noite, assim, com chave de ouro, com muita riqueza de conhecimento e com tanto carinho, que é tudo o que a gente precisa, né? Respeito e carinho é o que a gente está precisando nos dias de hoje, né? Para construir um mundo melhor. E é realmente, como você falou, assim, muito bom a gente saber que a gente está formando profissionais desse naipe, que é disso que o mundo precisa, e eu assim, não tenho dúvidas que vão brilhar muito na vida ainda, essas 3 moças, né? Então, que a gente possa fazer muitas outras ainda, outros bate-papos assim, e que espero que todos tenham aproveitado muito. Agora já temos o Instagram da doutora Laura para tirar todas as dúvidas. Enfim, melhor não podia ter sido. Só gratidão, gente. Muito obrigada, uma boa noite e até breve, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, doutor. Estou parando a gravação. Pessoal, boa noite. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigada, Diego, pelo auxílio.